Equador x Alemanha, 25 de junho de 2026, MetLife Stadium em Nova Jersey. E uma seleção chega sem ter feito o M-Goal em 200 minutos de Copa. Pois é, não é equação que se resolva contra a Alemanha. 0 gols em 2 jogos, um único ponto na tabela, 4 finalizações totais. Nenhuma delas no alvo, segundo o boletim oficial do torneio. E o adversário é a seleção que vem de 12 vitórias consecutivas e marcou 9 gols nas 2 primeiras rodadas. O Equador não só não venceu, ele sequer acertou o gol uma vez. E isso, num jogo de vida ou morte em que até uma vitória pode não bastar, é um dado que te faz parar. Só que o drama equatoriano é mais sutil do que parece. Não é só perder, é como perdeu. O Equador estreou tomando 1-0 da Costa do Marfim, gol de Franck Kessié, já na segunda etapa aos 57 minutos. E mal assustou o goleiro marfinense. Depois, contra Curaçao, teoricamente o adversário mais frágil do grupo, ficou no 0-0. Zero finalizações no alvo, segundo o boletim oficial do torneio. Enquanto isso, a Alemanha aplicou 7-1 em Curaçao na estreia, com direito a 2 gols de Undav e um de Musiala, e venceu a Costa do Marfim por 2-1 nos acréscimos, com gol de Denis Undav aos 45 do segundo tempo, que o equipe chamou de herói que vem de baixo. Dois mundos opostos se encontram na última rodada. E o que está em jogo vai muito além da classificação. Mexe com a identidade de cada seleção. Vamos aos nomes de cada time, porque a escalação já diz muito sobre o momento de cada seleção. Pelo Equador, o técnico Sebastián Becassese deve mandar a campo o que tem de melhor. Hernan Galíndez no gol, John Yeboah, William Pacho, Joel Ordonez e Piero Hincapié compondo a defesa. Alan Franco e Moisés Caicedo no meio-campo. Sendo que Caicedo, do Chelsea, é o nome mais caro do elenco, avaliado em 75 milhões de euros segundo o Transfermarkt, com Pablo Vitti e Alan Minda abertos. Gonzalo Plata e Ener Valencia no ataque. É um time que tem nomes de peso europeu. Caicedo no Chelsea, Pacho no Paris Saint-Germain, por 40 milhões de euros. Maior venda da história do Antuérpia, segundo o GE. Hincapié no Bayer Leverkusen, campeão alemão em 2024. Mas em 200 minutos de Copa, esse elenco não conseguiu transformar qualidade individual em gol. Segundo o GE, o dado é impressionante. O Equador teve apenas 4 finalizações totais nos 2 jogos, nenhuma delas no alvo. 0 acertos no gol em 180 minutos de bola rolando. Do outro lado, a Alemanha de Julian Nagelsmann entra com Manuel Neuer no gol, Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck e Nathaniel Brown na linha defensiva. Sendo que Brown, segundo o GE, se recuperou de dores musculares e vira opção para o lateral esquerdo. No meio, Aleksandar Pavlovic e Felix Enmeca, no ataque, Jamie Llewellyn, Jamal Musiala e Florian Wirtz. Com Denis Undav provavelmente mantendo a vaga de centroavante após o gol decisivo contra a Costa do Marfim. A dúvida, segundo a Gazeta Esportiva, é se Kai Havertz começa no banco ou se Nagelsmann escala um time misto para poupar titulares, já pensando no mata-mata contra o México. 12 vitórias consecutivas da Alemanha, segundo l'Equipe. Uma sequência que começou ainda nas eliminatórias contra a Hungria em setembro do ano passado e se estendeu invicta até a Copa com 8 vitórias seguidas e 4 amistosos. E o Equador, que já enfrentou a Alemanha 2 vezes na história em Copas. Perdeu em 2014 por 1-0 na fase de grupos, gol de Müller, e empatou sem gols em 2010 na África do Sul, tenta o primeiro gol contra os alemães em Mundial. Agora, o que esses números escondem? Porque 12 vitórias seguidas para a Alemanha é um feito impressionante, mas o ranking da FIFA conta uma história diferente. Segundo o GE, a Alemanha caiu para a 12ª posição no ranking mundial. Uma queda que surpreende para uma seleção com 4 títulos mundiais e que já foi líder absoluta do ranking. O Equador, por outro lado, subiu posições e aparece na 24ª colocação, depois de uma campanha sólida nas eliminatórias, incluindo vitórias sobre Uruguai e Colômbia em casa. O que mostra que ranking não joga bola. Mas também mostra que a Alemanha de Nagelsmann é um time em reconstrução que, mesmo assim, está arrasando na Copa. O Infomoney trouxe um dado curioso. O modelo matemático da Fundação Getúlio Vargas projetava um resultado específico para Equador e Alemanha, e apontava favoritismo alemão para avançar, mas com margem menor do que os números absolutos sugerem. O modelo da FGV indicava que o Equador tinha 42% de chance de avançar, mais do que os 25% que a imprensa internacional estava dando. Ou melhor, os números frios dizem que esse jogo é menos previsível do que parece. O GE também publicou uma análise tática assinada pelo jornalista André Rocha, que destaca um ponto fraco alemão. Os laterais sobem muito, e Nathaniel Brown, mesmo recuperado de dores musculares, pode deixar espaços nas costas para contra-ataques. É por aí que BKSS planeja atacar.
O próprio Ener Valencia, maior artilheiro da história do Equador com 42 gols pela seleção, em entrevista citada pela Gazeta Esportiva, disse: "A gente sabe que eles são favoritos, mas favoritismo não ganha jogo. A gente precisa fazer o simples, colocar a bola no gol." Só que o simples não tem sido simples para o Equador. Em 180 minutos de fase de grupos, a seleção equatoriana não acertou o gol uma vez sequer. Para efeito de comparação, Curaçao, que tomou 7 da Alemanha e ocupa a 88ª posição no ranking da FIFA, conseguiu pelo menos 2 finalizações no gol alemão em cada jogo. É um dado que beira o bizarro, e que deveria acender todos os alertas na comissão técnica equatoriana. Mas o que ninguém está comentando é que o Equador pode vencer a Alemanha e ainda ser eliminado. Não é erro de cálculo, é o regulamento. A vaga em segundo lugar depende de uma combinação improvável de resultados simultâneos. Se o Equador vencer, precisa que a Costa do Marfim não vença Curaçao. Porque se a Costa do Marfim também vencer, fica com 6 pontos e o Equador fica com 4. E aí, mesmo que o saldo de gols melhore, a vaga direta some. Aí a esperança é ser um dos 4 melhores terceiros colocados. O que, segundo as contas do 3-6, 5S cores, é possível, mas apertado, porque outros grupos têm terceiros colocados com 3 ou 4 pontos, e o saldo de gols do Equador é negativo em 1. A Alemanha, já classificada em primeiro com 6 pontos e saldo de mais 8 gols, pode até perder e continuar líder do grupo. Porque a vantagem de saldo é tão grande que nem uma goleada equatoriana tiraria a primeira posição. É um cenário quase irônico. A seleção que não fez um gol pode vencer a que fez 9. E ainda depender de Curaçao segurar a Costa do Marfim para não precisar torcer por terceiros lugares. Pois é. O outro lado do drama alemão é Manuel Neuer. O goleiro, que o GE aponta vivendo uma crise silenciosa, com atuações questionadas nos últimos jogos. Incluindo falha no gol de QSE contra a Costa do Marfim. Foi titular absoluto nas 2 primeiras rodadas, mas segundo a Gazeta Esportiva, Nagelsmann já testou Oliver Baumann, do Hoffenheim, e Alexander Nübel, do Stuttgart, nos treinos fechados em Nova Jersey. E existe a possibilidade real de um deles ganhar a vaga no mata-mata. Neuer tem 39 anos, é um dos maiores goleiros da história do futebol alemão. Campeão mundial em 2014. Mas a idade pesa em jogos de decisão, especialmente contra seleções rápidas como o México. A Alemanha enfrenta esse dilema interno enquanto o Equador tenta resolver o dilema externo de fazer um gol. E isso é só metade do que ninguém te contou sobre este jogo. Toda semana eu volto com um caso desses. O que muda a partir de agora? Primeiro, o Equador precisa urgentemente de um gol. Não adianta jogar bem e empatar de novo. 0-0 elimina o Equador. A chave do jogo, segundo a análise tática do GE, é Moisés Caicedo jogando pelas pontas. O volante do Chelsea, avaliado em 75 milhões de euros, tem liberdade para avançar quando a Alemanha sobe suas linhas de defesa. É o único jogador equatoriano com a velocidade e a precisão no passe. Ele tem 89% de acerto nos passes no torneio, segundo dados da Opta, para quebrar a linha defensiva alemã. Segundo, a Alemanha pode entrar desligada, já classificada, com saldo folgado. Nagelsmann pode rodar o elenco e dar chance a jogadores como Havertz e Mecha que ainda não foram titulares absolutos. E terceiro, o México já espera o vencedor do grupo E, nas oitavas de final, segundo 3-6, 5S cores. Se a Alemanha avançar em primeiro, pega uma seleção mexicana que vem de uma campanha sólida na fase de grupos. 2 vitórias em 3 jogos. Um confronto que promete ser o jogo mais difícil da Alemanha até aqui. Se o Equador se classificar, e isso exige um milagre combinado de resultados simultâneos, pegaria o México também. Ou seja, o adversário das oitavas é o mesmo para os dois times. Isso muda como você vê o jogo. O Equador não está só lutando para não ser eliminado na fase de grupos. Está lutando por um encontro nas oitavas que, se acontecer, será o maior jogo da história recente da seleção equatoriana desde a campanha de 2006, quando chegou às oitavas pela última vez. E a Alemanha, mesmo em reconstrução, sabe que uma eliminação precoce nas oitavas seria um fracasso histórico. Principalmente depois de cair na fase de grupos em 2022, no Catar, e de ter caído também na fase de grupos em 2018, na Rússia. Uma terceira eliminação precoce consecutiva seria um terremoto na Federação Alemã. A diferença é que, enquanto a Alemanha planeja o futuro já pensando no México, o Equador ainda não conseguiu acertar o presente. Porque presente, para o Equador, é fazer o M-Gol. 0 gols em 200 minutos de Copa,
12 vitórias consecutivas do outro lado e uma conta de classificação que depende de Curaçao segurar a Costa do Marfim enquanto o Equador tenta furar a defesa alemã pela primeira vez na história dos mundiais. Esse é o tamanho do nó que o Equador precisa desatar. Manda nos comentários. O Equador consegue furar a defesa alemã. Ou a seca de gols vira o epitáfio da seleção na Copa de 2026. Se gostou desse mergulho, clique em inscrever. Toda semana tem um Express novo aqui no Recorte Vivo, mergulhando em casos como esse. E falando em números que não fecham. Que seleção você acha que pode ser a grande zebra dessa Copa do Mundo? A gente destrincha no próximo vídeo.